Bom, aí o que a direita faz? A direita fala que, bom, o Che Guevara era um criminoso, matou não sei quantas pessoas. Os direitistas mais desinformados, que gostam de fazer terrorismo por aí, eles falam que o Che Guevara matou milhares de pessoas. Isso aí, logicamente, é uma coisa que não tem nenhum fundamento, ninguém sustenta isso daí. Os direitistas que procuram dar um pouquinho de fundamentação ao que eles estão falando, eles aparecem com uma lista de que o Che Guevara seria responsável pela morte de, vejam bem, 216 pessoas. Eu não sei se vocês sabem, mas quando a Revolução saiu vitoriosa, Fidel Castro encarregou o Che Guevara de comandar uma fortaleza nos arredores de Havana, chamada La Cabaña, Fortaleza de La Cabaña. Essa fortaleza foram presos os membros das Forças Armadas e da polícia do regime do Batista, quer dizer, os assassinos e torturadores do regime. Homens do calibre desse aqui que matou o Franco País, com um tiro na nuca. E, logicamente, os revolucionários colocaram essas pessoas para serem julgadas, e durante o período que o Che Guevara esteve nessa fortaleza, eles julgaram e fuzilaram 146 pessoas. Quem eram essas pessoas? Torturadores, assassinos, informantes da polícia, delatores. Quer dizer, a escória da escória do regime batista. Isso é apresentado pela direita de uma forma um tanto cômica, como sendo assim, os comunistas, eles matam quem discorda deles. Agora, discordar de uma pessoa e torturar uma pessoa brutalmente, muitas vezes deixando a pessoa aleijada, matando a pessoa na tortura, assassinar as pessoas desse jeito, são coisas totalmente diferentes. Se trata de discordância, se trata da luta de classes, da guerra civil. Quer dizer, os elementos mais criminosos do regime, em tempo de guerra, porque a Revolução não foi um passeio, a Revolução foi uma guerra. Ela se transformou numa guerra civil plena, aberta, né, com os revolucionários destruindo os exércitos em combate aberto em várias cidades. Em tempo de guerra, né, o fuzilamento dessas pessoas criminosas é uma coisa absolutamente comum e, como disse o Che Guevara, necessária. Bom, esse número também, só para concluir, é um número fantasioso. Os biógrafos mais abalizados do Che Guevara, por exemplo, esse John Lee Anderson, que escreveu mais recentemente uma biografia dele, extensa, de muitas páginas, muito bem documentada, ele fala o seguinte, que o Che Guevara teria tido participação direta, né, no fuzilamento de 10 pessoas. Ele teria fuzilado um desertor, teria fuzilado um informante da polícia, teria fuzilado ele pessoalmente, né, um guerrilheiro que, descumprindo as ordens do comando da guerrilha, estuprou umas mulheres numa cidade próxima, e assim por diante, 10 pessoas. E teria tido participação oficial, não direta, em 55 dos fuzilamentos que aconteceram na Fortaleza de La Cabaña, onde ele teve a palavra final sobre se as pessoas iam fuzilar ou não. Porque ele tinha, digamos assim, poder de corte de tribunal de apelação de segunda instância. Quer dizer, não é nada. A lenda do Che Guevara como monstro, como carniceiro, não se sustenta. Isso daqui é uma coisa que, para padrões de um conflito armado generalizado, é muito pouca coisa. Muito pouca coisa mesmo. A lenda começou, logicamente, porque uma parte, esse mesmo Sala Canizares e outros chefes da tortura, rapidamente, não existe a ideia de que quando o barco afunda, os ratos são os primeiros a sair.
Os primeiros a sair foram o Batista, os torturadores, os grandes aproveitadores foram todos para Miami. E de Miami, junto com o governo norte-americano, começaram uma campanha falando desses fuzilamentos e tal. Como se fosse uma coisa horrorosa. É uma lenda criada pela direita. Tá? Agora, eu acho o seguinte, não basta a gente desfazer a lenda. A gente precisa ter uma caracterização política do significado dessa história. Qual é o significado dessa história? O significado dessa história, né, da parte das pessoas que propagam isso daí, é uma defesa de todas as ditaduras militares tenebrosas que o imperialismo, em particular o imperialismo norte-americano, estabeleceu no mundo inteiro. Porque eles estão dizendo o seguinte, se tiver uma ditadura, né, milhares de pessoas forem assassinadas e milhares de pessoas forem torturadas, primeiro, você não pode lutar contra elas de armas na mão. Né? Enquanto eles estão torturando as pessoas e matando, você tem que sair à rua com flores, né? Você tem que fazer protestos pacíficos e tudo mais. Segundo, se esse governo for derrubado, você não pode pegar os torturadores, as pessoas que te torturaram, torturaram a você, e querer que elas sejam fuziladas. Você não pode querer. Você tem que poupar a vida dessas pessoas. É isso que significa a história. Ela acompanha, defende e amplia a política de defesa dos torturadores das ditaduras norte-americanas. É uma defesa desses torturadores. Não é por acaso que as pessoas que contam essa história sobre o Che Guevara são as mesmas que no Brasil são contra que se abra o arquivo da ditadura e que, no mínimo, que eu acho extremamente moderado, os torturadores do regime militar e assassinos do DOI-CODE, da Operação Oban, etc. e tal, sejam julgados e condenados, no mínimo. Eles não querem nem que eles sejam julgados e condenados. Você torturou? Tranquilo. Não pode, se você pedir, por exemplo, que o Carlos Alberto Brilhante Ustra seja condenado, como ele foi agora, você é o carniceiro da Lacabanha. É uma defesa da ditadura, é uma defesa da ditadura militar brasileira, uruguaia, argentina, com Videla, Macera, aqueles tipos tenebrosos, aqueles campos de concentração que fizeram na Argentina. É uma defesa das pessoas que roubaram as crianças dos militantes revolucionários para vender. É uma defesa do Pinochet, do Somoza, da ditadura militar no Paraguai, da ditadura militar do Shah do Irã, da ditadura do Marcos nas Filipinas, da ditadura na Indonésia, que matou 500 mil pessoas. É uma defesa dessas ditaduras. Outra coisa também que a gente deve dizer. As ditaduras militares latino-americanas, né, não é que elas mataram X número de pessoas. Não, não é isso. Elas mataram a nata da intelectualidade dos países latino-americanos. Quem são essas pessoas que foram mortas no Brasil? Eram todos estudantes universitários, intelectuais. Os intelectuais, as melhores cabeças do Brasil, porque eles justamente se levantaram porque eles eram o setor mais esclarecido e mais inteligente. Quem é que foi assassinado na Argentina? Esses 30 mil. Esmagadora maioria de estudantes. Foi uma política de devastação da fina flor da intelectualidade brasileira, das lideranças operárias e sindicais. Uma operação fascista, como a do Hitler.
que perseguiu todos os intelectuais alemães, que esmagou e queimou a cultura alemã, que produziu o maior êxodo de intelectuais que o mundo já viu até hoje.